Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. A gente já falou aqui no episódio 10 desse podcast sobre ciclotimia, que é uma espécie de versão mais leve do transtorno bipolar. A depressão também tem uma versão menos intensa, digamos, que é a chamada distimia. Hoje a gente vai falar de algo parecido com isso. Não é exatamente do transtorno distimia, mas é um aspecto mais abrangente que faz parte da vida de muita gente, que é simplesmente o mau humor. Tem gente que é mais mal-humorado de manhã, tem gente que fica com mau humor quando tem fome, outros com estresse do trabalho. E a gente naturaliza, né, de um jeito que a gente nem pensa sobre isso. Será que isso pode ser um problema? Isso é uma coisa de personalidade? Tem como melhorar? E muitas vezes tem. E quem vai esclarecer esse assunto pra gente é o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião, neurocientista e professor livre-docente da USP. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado você pelo convite, viu, Luiz? É um prazer estar aqui. Doutor, diferente do que a gente tem normalmente aqui, que a gente recebe muitos psiquiatras, psicólogos, a gente tem hoje um neuro, né? Então, do ponto de vista cerebral, a gente pode dizer que o mau humor está identificado ali? Sim, a gente pode dizer o seguinte, existem diversos andares de funcionamento do cérebro, que basicamente são acumulativos no decorrer da evolução das espécies. Então a gente tem um cérebro mais interior, chamado cérebro reptiliano, responsável pelo nosso instinto de raiva, de medo e até mesmo de fuga. Depois, mais externa, seria o cérebro límbico, ou o cérebro emocional. E por fim, então, a gente tem o neocórtex, que é essa camada que dá pra gente, né, a massa cinzenta, toda a questão da inteligência e manifestação. O mau humor, ou até as alterações do humor, surgem principalmente quando a gente tem o acionamento de uma área emocional antes, por exemplo, da área racional. Então é muito comum a gente pegar, por exemplo, pessoas que se dizem mal-humoradas ou ficam muito mal-humoradas logo na segunda-feira. Sim. Pela manhã. Eu ia falar, e de manhã. Exatamente. Basicamente funciona da seguinte forma, é como se a parte emocional do cérebro, que é uma parte mais primitiva, ela despertasse primeiro, antes da racional. Então, como você está numa situação que não é das mais confortáveis, muitas vezes acordando com o som do despertador, ou seja, você não despertou naturalmente, né? Simplesmente você foi obrigado a acordar para executar uma determinada tarefa. Muitas vezes você ainda não despertou esse lado racional, de controle inibitório, que faz com que você pense ou sinta uma coisa, mas na verdade manifeste de uma outra forma. Então, a resposta imediata é essa, mau humor. Basicamente, como se o instinto de defesa tivesse aí se manifestando. E todo mundo acaba virando um inimigo, entre aspas, em potencial. Sim. Doutor, quando a gente pensa em coisas que têm essa origem mais primitiva ou de instinto, a gente tende a imaginar que ela tem alguma função, né? É isso, ela tinha uma função, mas hoje, pelo nosso modo de vida, se perdeu e a gente só tem o resquício da coisa ruim. Para que ela serve? Ou para que ela servia, né? É um pouco por aí mesmo, viu? A gente tem isso muito arraigado porque tem relação com a preservação da espécie. Então, você imagina, se você está numa situação em que você passa fome, o seu organismo ele tem aí um desafio, que basicamente é conseguir alimento, que vai ter glicose, você também possa respirar e com isso acontecer a respiração nas células e ter energia para que todo o seu corpo funcione de uma forma normal. Então vai chegando o momento da refeição ou durante um período de jejum prolongado, antes de você entrar, por exemplo, aí num módulo de funcionamento metabólico diferente, né, que acontece quando o indivíduo entra em cetose, antes disso, é comum com que a pessoa preste atenção nos seus instintos mais vitais, para manter a vida a qualquer custo. Então, a raiva vir junto, por exemplo, com a fome ou a impaciência é algo que a gente traz desde a época das cavernas. E isso tem que ser levado em consideração. Quando a gente fala, por exemplo, de neurociência aplicada aí ao mundo empresarial, ao mundo corporativo, qual que é a informação básica que isso traz? Se você precisa fazer uma reunião que seja muito importante, que as pessoas estejam de fato conectadas naquele momento, dando opiniões que sejam as melhores intelectualmente possíveis, você não vai marcar essa reunião para instantes antes do almoço. Nem sequer também para instantes logo depois do almoço, porque a pessoa não vai estar no melhor dela. Né? Ela vai estar, na verdade, tendo que lidar com esse controle inibitório, de sentir a fome, de precisar sair para buscar algo que fisicamente o corpo dela precisa e, ao mesmo tempo, ter que lidar com uma demanda de um desempenho intelectual que a pessoa sabe que ela está se forçando a estar lá naquele momento. Sim. E, doutor, momentos que parecem, assim, menos conectados com algo de instinto ou algo de evolução, né? Por exemplo, mau humor de TPM. Isso tem uma explicação também? Totalmente, totalmente. A gente sabe que, assim, até o jeito da pessoa tem sempre dois componentes principais. Um componente genético
e um componente relacionado com como a pessoa foi exposta ao contato aí com a família, com a sociedade, com os amigos durante a sua infância e adolescência. No meio disso tudo aqui, a gente tem o balé dos hormônios, né? E quando você fala de TPM, a gente está falando do gênero feminino e dessas mudanças que existem, de fato, muito mais evidentes em termos de contraste do que em relação aos homens. E, de fato, tem mulheres que respondem de uma forma muito mais proeminente, de fato com mau humor, às vezes com tristeza, com melancolia, relacionado com a presença dos hormônios. A gente sabe, por exemplo, que o hormônio testosterona, que tem tanto nos homens como nas mulheres, mas principalmente nos homens, dando aí a característica sexual secundária na adolescência, está relacionado, por exemplo, com a agressividade. Então, é de você esperar que se você, de repente, faz uma suplementação, e muitas pessoas acabam fazendo isso de uma forma nem sempre adequada, né, sem auxílio nenhum, buscando aí o corpo perfeito, além de ficarem de fato musculosos, porque isso vai estimular a formação de tecido muscular, elas também ficam rabugentas, briguentas, ranzinzas, muitas vezes hipersexualizadas por conta desse hormônio que está, na verdade, transitando num nível muito maior do que o normal para aquele organismo. Doutor, eu falei no início sobre aquela coisa da ciclotimia e da distimia, né? E quando a gente fez a entrevista sobre ciclotimia, o doutor falou uma coisa interessante que era assim, quando a gente descreve desse jeito, né? É uma versão um pouco menos intensa de um transtorno bastante grave. Às vezes isso dá uma amenizada, dá uma ideia um pouco errada, porque dá a impressão que, então, é uma coisa leve, que não precisa ser trabalhada. E muitas vezes, ele fala, é ruim justamente por isso, a pessoa não se trata, porque não interfere, assim, a ponto de uma depressão maior, né, e bastante grave, mas é assim, ela é uma pessoa ranzinza, e aí as pessoas têm que lidar com ela assim, ela mesma se entende dessa forma, e ela tenta justificar aquilo da forma que for. É assim mesmo? É uma coisa que é um traço de personalidade que, tudo bem, a pessoa é assim e a gente vai levando isso do jeito que for, ou vale a pena tratar? Né? Olha, na verdade, o que acontece é que se a pessoa não prestar atenção nisso, diversas oportunidades na vida, porque a gente vive muito em sociedade, né? Sim. Diversas oportunidades vão passar batido. Porque, na verdade, ninguém quer ficar perto de uma pessoa mal-humorada, ranzinza. E vamos falar aqui o português, claro, uma pessoa chata, né? Ninguém quer estar perto disso. Então, as portas se fecham. Né? Então, se a pessoa percebeu que funciona dessa forma, eu acho interessante buscar ajuda. E buscar ajuda não significa que vai tomar um remédio para tentar organizar ali o funcionamento das vias neurais relacionadas com a serotonina ou dopamina ou alguma coisa assim. Não, às vezes terapia, às vezes só o fato de entender que funciona assim. Então, alguns pequenos cuidados, como por exemplo, segunda-feira é um dia crítico. Ok, então vamos tentar acordar um pouquinho mais cedo, inserir alguma coisa no seu dia a dia que seja prazeroso, tomar um banho ao acordar, dando tempo para aquela parte racional do cérebro, enfim, e se conectando com a realidade. Tomar um café da manhã de uma forma com calma, com tranquilidade, não sair às pressas, de modo que você possa, na verdade, lidar com isso e abrandar esse traço que muitas vezes, de fato, é inato. Isso que eu ia falar que é muito bom, porque às vezes a gente chega... Tratando dessa parte do mau humor, a gente às vezes chega em soluções ou orientações que são muito abstratas, que a pessoa não, tem que pensar em não ser assim, tem que tentar não ser assim. E aí eu lembro de ver algumas falas de entrevistas suas em que você orienta de um jeito bem mais objetivo e mais prático e que realmente funciona, né? Aí queria que o senhor falasse, dando esse exemplo, que é para meio que generalizado, né? Segunda de manhã todo mundo tem mau humor. O que dá para fazer para não ter? Isso. Então, vamos lá. Entender que se a gente satisfaz as necessidades biológicas do corpo, isso a gente já tirou pelo menos metade do que vai ser o motivo do fator estressor. Então, não ficar com fome, tentar se alimentar, e para isso significa o quê? Você se organizar para isso também. Não adianta você acordar e não tem nada na tua casa para você comer segunda-feira de manhã. Se organizar na véspera, entender que uma noite de sono bem dormida vai implicar em você ter um dia bacana no dia seguinte. Se você tem dificuldade em agilizar as coisas pela manhã, já deixa sua troca de roupa organizada, já deixa sua mala organizada. Olha, se tem uma coisa que me chateia é que o tempo muda. Ok, leve seu guarda-chuva. Enfim, fique ali prevenido, entendeu? Deixe sempre a chave do carro, dinheiro na carteira e as coisas meio próximas para você não ter que sair correndo em última análise. Porque é isso que acontece, né? Uma namorada fala, tô mal-humorado por quê? Fui tomar café, derrubei café na minha gravata. Fui correr atrás de pegar a chave e bater o dedinho no pé na quina. Sabe aquela batida do dedinho no pé que não dói na hora e dói depois? Enfim,
sai tudo estragado. Encontra a pessoa no elevador, em vez de falar um bom dia, que é um antídoto natural perfeito, né? Para você começar a se exercitar a parte racional. Não, a pessoa, bom dia por quê? Está olhando por quê? Se eu pudesse, não estava nem aqui. Enfim, a pessoa fica andando, sabe, família Adams, com aquela nuvenzinha assim em cima? Sim. O dia inteiro. Dá Então, pra você ver essa nuvem várias vezes. Total. Eu acho que até a própria pessoa sente isso. Então, assim, começa ali, né? Um trabalho de lidar consigo mesmo, né? Desde o momento que vai sair de casa. E lidando com as pessoas, né? Colocando um sorriso no rosto. A pessoa fala, mas doutor Fernando, é muito cínico isso. Como é que eu vou botar um sorriso no rosto? Eu não estou querendo nem falar e nem nada. Faça isso. Porque existe uma conversa entre a expressão facial, que é dada pelos músculos da face, e a gente tem retorno dessa informação para o cérebro, e o nosso estado de espírito. Então, assim, se você começa a exercitar, colocar um sorriso no rosto, falar bom dia, o seu cérebro vai entender, puxa vida, ele está com a guarda baixa. Por que isso está acontecendo? Então, você consegue doutrinar o seu cérebro ao contrário também. Sim. E tem gente que é um pouco mais generoso com as outras pessoas e quando percebe que está de mau humor, ela dá aquela, não, então eu não vou falar com ninguém para também não expor as pessoas, né, ao lado ruim, vou ficar aqui comigo até isso passar. É melhor não, é melhor se expor, mesmo que cinicamente, de um jeito positivo. Olha, eu acho que assim, como a gente vive em sociedade e muitas vezes você não tem alternativa, é meio que quase que o trabalho de um ator, sabe? A gente tem diversas máscaras e todo mundo tem isso em diversos lugares. Então você tem a máscara de companheiro, a máscara de pai, de professor, sei lá, de médico, de vendedor, enfim. Em cada momento você precisa colocar essa. As pessoas não são obrigadas a ver a nossa pior versão. Quem vê a pior versão, muitas vezes, são os familiares e pessoas mais próximas. Mas como a gente está no ambiente de trabalho, e ambiente de trabalho todo mundo precisa, na verdade, dar o seu melhor, se não tem nem sentido você sair de casa para fazer nada. Interagir umas com as outras, Então vamos tentar botar a máscara mais bonitinha, né? Isso funciona. Porque, em última análise, se você ficar remoendo o dia inteiro uma coisa ruim, quem vai sofrer é você. O sistema imunológico que vai ficar mais fraquinho é o seu, não é da pessoa do lado. As pessoas vão entender e vão deixar você isolada. Pessoa isolada não é feliz. Isso pode acontecer, ter um efeito orgânico mesmo, essa questão da imunidade que o senhor mencionou? Tem um efeito orgânico, porque o organismo todo entende que você não está bem. Então, quem não está bem, tanto faz, né? Quem está bem irradia saúde. Funciona dessa forma. E o cérebro da gente conversa com o corpo todo. É lógico que tem doenças que não é bem assim que funciona, mas o nosso estado de espírito tem relação direta com uma região profunda do cérebro, chamada hipotálamo, que acaba sendo a saída para diversos hormônios que vão conversar com a glândula hipófise, para saídas que vão ter relação com o sistema imunológico propriamente dito. Então, se você trata bem a sua parte emocional, entendendo que é importante isso, a sua saída e a sua relação com o mundo exterior, e não só com as pessoas, mas com as bactérias, com os vírus, com as células cancerígenas que surgem a todo dia no corpo de todo mundo, elas acabam sendo mais bem combatidas do que aquela pessoa que está com a guarda baixa. Doutor, tentando falar assim, a gente sempre tenta pegar aquele público que eu diria que é um pouco mais difícil, porque ele fica sempre naquele limiar, assim, de alguém que não quer, acha que não precisa de ajuda, mas na verdade ele poderia fazer bom uso na vida dele se ele tivesse um tratamento que não precisa ser, como o senhor falou, de remédio, nada assim, nada muito grandioso, mas a vida dele melhoraria, né? Como o senhor diria que ele pode identificar, imagina aquela pessoa mesmo que ela introjetou, ela diz para si mesma que ela é daquele jeito, meio mal-humorada e os amigos que ela tem são aqueles que compreendem isso e conseguem suportar. Como que essa pessoa pode ter uma epifania um dia e falar, pô, acho que podia ser melhor do que isso? Eu acho que, assim, um exercício de criatividade, misturando com uma coisa chamada metacognição, é a fórmula secreta para isso. Bom, criatividade porque eu estou falando de uma solução de um problema não usual. Né? Se você for pelo caminho natural, você vai falar assim, então tá bom, vai no psicólogo, ou então toma um remédio aí e vamos ver se você fica um pouquinho mais alegre. Enfim, não é disso que eu estou falando. E quando eu falo metacognição é tentar entender os processos mentais que estão acontecendo dentro da sua cabeça. E essa nossa conversa aqui já é meio caminho andado para isso. A pessoa vai entender que existem algumas regras que são ditadas aí por neurônios, por neurotransmissores, por hormônios, que podem estar influenciando a gente a todo momento. Então, qual que seria a dica? Num momento tranquilo, em que você possa observar como é a sua semana, faça um exercício mental de como seria se você tivesse um relacionamento bem-humorado com as pessoas que estão à sua volta. Se você
você pudesse conquistá-las. Porque o mal-humorado sabe que ele não conquista ninguém, né? Sabe que, na verdade, põe todo mundo ali do lado porque ele nem quer relacionamento. Faça um exercício ao contrário de como seria. Provavelmente você teria mais voto de credibilidade, provavelmente você teria mais momentos engraçados no seu dia, você teria mais apoio na situação desconfortável, que você precise de algum apoio, alguma ajuda para resolver problemas. E a partir daí, então, faça um exercício de tentar conquistar esse plano mental ou essa visualização positiva que você teve. É lógico que isso tem que fazer sentido. Por isso que, assim, isso aqui é um convite, né? Para a pessoa entender, puxa, será que eu posso mudar? Porque às vezes as pessoas pensam, né? Como é que eu posso fazer para ter mais sucesso na carreira? Como é que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? Da pessoa, não, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer... Fala, não, peraí, bobeando você já tem tudo. Sim, coisas muito técnicas. Isso, você já tem tudo, só está faltando um pouquinho de óleo na engrenagem, porque todo mundo gosta de ser bem tratado, inclusive você mesmo pela sua própria pessoa. Então, permitindo entender isso, você pode, na verdade, ter melhores resultados na sua vida. Legal. O primeiro trabalho, então, seria uma coisa mais reflexiva, de si consigo Total. mesmo. E se eu fosse diferente? E se em vez de chegar, talvez chegasse na reunião e desse bom dia para todo mundo? E se eu comprasse um bombom para aquela pessoa? Né? E se eu tentasse responder todo mundo da mesma forma que me perguntam, né? Bom dia, mesmo que fosse uma coisa social? Né? Como é que seria? Será que aconteceria diferente? É que o mal-humorado ao extremo pode até pensar, não, ia todo mundo grudar em mim, né? Porque assim... eu não quero isso. Então mestre simpatia e não ia dar certo. Mas no fundo, todo mundo sabe que iria se dar bem e o dia ficar mais gostoso. E se tiver alguém que, porventura, assim, não, eu não consigo, pode ser que haja uma coisa química, um desequilíbrio químico? Pode, não um desequilíbrio, mas uma característica química. Você imagina o seguinte, pessoas que têm a característica de acordar pela manhã espontaneamente e ter o seu melhor, e a pessoa sabe disso, né? O melhor da sua energia vital para produzir pela manhã, provavelmente essa pessoa não vai ter esse problema do mau humor. Geralmente o mal-humorado é aquela pessoa que se pudesse trabalhar depois do almoço, estaria melhor. Ué, por que não percorrer a sua agenda se for algo que está te travando e está te fazendo mal e ter como objetivo alguma coisa assim diferenciada? Do tipo, não, vou trabalhar depois do almoço. Eu tenho um conhecido, um colega que é cirurgião, que depois de muito tempo ele falou, Fernando, eu só trabalho, eu só faço cirurgia, só faço consultório depois do almoço. Porque de manhã eu não funciono direito, eu quero acordar com o meu tempo, eu quero ler o meu jornal, eu quero fazer meu esporte, aí eu me alimento, aí eu vou. Aí eu até entro noite adentro, entendeu? Eu marco cirurgia no final do dia e se precisar ficar até a meia-noite, 1h não tem problema. Mas não me faz acordar pela manhã. Eu, particularmente, funciono ao contrário. Eu sou madrugador. Para mim, quanto mais cedinho acordar, melhor. E eu gosto de dormir cedo da noite. Sempre tive essa impressão. Na época que a gente está na escola, que a gente não tem muita opção, se você estuda de manhã, você é colocado ali, eu sempre falei, não é possível. Isso é uma tortura. Devia haver alguma coisa que você podia fazer para ir de acordo com justamente isso, assim, como cada pessoa responde aquilo, né? Não tem muito o que fazer, assim, você não se sente bem e não tem nada que você possa... Tem essa técnica que o senhor falou do sorriso cínico, mas quando é algo assim, que você sabe que vai ter que fazer aquilo durante muito tempo e você já é adulto, acho que vale mais a pena isso, você tentar adequar seu dia a dia para o jeito que você funciona melhor. Ao seu melhor. E é lógico, né? Existem convenções, né? Então, o café da manhã é pela manhã, como o próprio nome diz, o almoço é bem no meio do dia, o jantar é mais à tarde. Então, assim, existe um momento em que é de senso comum de que todo mundo para fazer a refeição e ficar ali convivendo em conjunto. E a gente tem que meio que se adequar a isso, né? A gente está falando de uma coisa chamada ritmo circadiano, que junto com isso tem o balé dos hormônios acontecendo dentro do nosso corpo. Doutor, vamos à nossa sessão de perguntas aqui. Bora lá. E aí, né, aquela coisa que a gente sempre, para tentar atender o maior número possível de pessoas e dar uma resposta, né, ali curta, objetiva. A gente tem a primeira aqui, que é da Aster Tai. Eu vou revelar aqui que essa pessoa, ela não disse, mas é essa pessoa que está gravando nosso podcast nesse momento. Olha só. Ele tem esse nome de internet, mas é ela. Aster Tai. Mas é essa pessoa. Bonita, então, viu, gente? Vocês não estão vendo ela, uma mulher bonita. Então, se quiser responder... Estilosa. Tá vermelha aqui agora, não sei porquê. Então, se quiser, né, já responder para a pessoa que tem essa dúvida, né? Fique à vontade. Né? Vai ser um prazer. Às vezes acontece uma coisa boba no meu dia, tipo perder o ônibus. Só que aí o resto do dia inteiro eu fico de mau humor. Mesmo com aquela coisa que aconteceu só de manhã, dura o dia inteiro, né? É normal? Olha, infelizmente eu posso falar para você que é normal. O ser humano tem uma tendência de hipervalorizar as coisas que desagradam. E a dica que eu tenho para dar para você é provocar você com um convite ao contrário. Vou te dar um exemplo. Então, vamos supor, você está saindo com o seu automóvel e tem uma batida no seu carro.
eu tenho certeza que você vai ficar muito chateada com isso. Vai ter que fazer boletim de ocorrência, vai ter que discutir quem foi o culpado, quem não foi. Putz, depois ainda tem que levar o carro para consertar, Sim. enfim, você vai ficar... Agora, imagina a mesma situação, você está saindo da garagem com o seu carro, aí passa um motoqueiro distraído e quase bate de frente com você, e ainda por cima estava sem capacete, então seria provavelmente um acidente horrível. Mas ele, por sorte, consegue desviar e vai embora. Qual que é a tendência natural? A gente fica aliviado naquele momento, mas depois, passou ali 1, 2, 3 horas, você nem lembra disso que aconteceu. Então, meu convite é, quando acontecer uma coisa muito favorável, um golpe de sorte, o golpe de sorte não significa você ganhar alguma coisa. Às vezes, deixar de perder alguma coisa é um golpe de sorte. Tente fazer um exercício com o seu cérebro de ficar lembrando com a mesma intensidade que você lembra da coisa ruim e tentar manter o seu bom humor ali em cima. Isso os americanos fazem muito bem quando eles falam na necessidade de celebrar as coisas. Então, por que celebrar as coisas? Porque quando a gente celebra, a gente aciona o circuito cerebral do prazer, libera dopamina e dá para a gente uma sensação de felicidade. Então, a gente pode tentar estimular o nosso cérebro através da neuroplasticidade e começar a ganhar esse hábito. Então, assim, ok, vou ficar mal-humorado que eu perdi o ônibus? Ok, mas vou ficar muito, muito, muito feliz se eu conseguir, na verdade, um bom desempenho no meu trabalho, ou então conseguir encontrar aquele livro que tanto eu queria comprar, e eu cheguei na biblioteca, eu cheguei na livraria e era o último exemplar. Pô, legal, né? Sim. Podia ser o último, né? Você podia até não ter acesso àquilo. Então, por que não? Ficar lembrando daquilo. E essa técnica ajuda também para um momento diferente, assim, porque... Ok, entendo, né, você fazer esse exercício de valorizar mais as coisas boas que acontecem, mas aí quando a coisa ruim acontece, essa coisa vai ser afetada por essa técnica que você usou? Sim, porque o cérebro da gente funciona sempre por contraste. Então, na verdade, o que tende a acontecer no decorrer dos tempos é que você, obviamente, não vai ficar celebrando uma coisa boba a todo momento. No começo, sim. E da mesma forma, quando acontecer uma coisa ruim, você fala, pô, se eu não fico celebrando a coisa que eu tenho trabalho e é uma coisa que teoricamente é boa, para que eu vou ficar dando tanto bola para isso aqui? Sim. O lance é, pô, que bom que isso aqui não aconteceu nada muito mais grave e que eu posso voltar para o meu princípio básico, né? Isso se chama resiliência, porque eu quero fazer sem ter a interferência de um evento externo desagradável. Legal. Doutor Fernando, a Tainá Medeiros mandou aqui pra gente. É comum eu ficar irritada com alguma coisa específica no meu dia, mas não diria que eu sou mal-humorada, porque não me afeta por muito tempo. Irritabilidade e mau humor são coisas diferentes? A gente pode ficar irritado porque estamos num momento mais sensível da vida ou porque estamos num momento de baixa energia vital, porque ou você fez muita atividade física ou fez muita atividade intelectual ou de fato tem um problema que fica ali passando por trás da sua cabeça a todo momento, às vezes uma questão financeira, uma questão de saúde de alguém que você gosta, e assim vai. Então, você pode ficar mais irritado, assim como também com as alterações hormonais. Agora, quando a gente fala do mau humor, é uma coisa que é meio repetitiva, independente do que esteja acontecendo. Estado. Então, de repente a pessoa mesmo está numa super viagem legal, e fala, pô, acordei de mau humor. Fala, pô, mau humor, cara? Tá viajando Tá aqui. viajando, né? Literalmente, tá viajando na maionese, viajando de verdade, aproveita, né? Para com isso. Então, são coisas que podem parecer uma manifestação comum, mas geralmente a irritabilidade é algo que a gente pode dizer que acaba sendo autolimitado a um determinado contexto. Uma resposta a alguma E o coisa. mal-humorado, geralmente, ele carrega aquilo consigo, independente de estar acontecendo coisas boas ou ruins na vida. Doutor Fernando, a Jus Mendonça. Mau humor pode ter a ver com baixa autoestima? Até pode. A pessoa que geralmente não está legal consigo mesmo, ela não consegue ver a beleza do entorno, né? Do que está a sua vida. Tanto é que uma frase clássica é essa, bom dia. Pô, bom dia por quê? Não é isso que o pessoal fala. Se a pessoa estivesse bem, se a pessoa está apaixonada, está amando, é bom dia mesmo, vê florzinha, vê borboleta e tá tudo maravilhoso, né? Sim. Então, tem relação. Tem a ver. Doutor, uma pergunta das que eu achei mais importante. Da Tati Conte. Tem um amigo que considera o ranzinza fora do normal. Acho que ele poderia se beneficiar muito de um tratamento, mas não sei como abordar esse assunto com ele. O que eu posso fazer? Eu acho que se ele é bem amigo, você vai encontrar um momento em que ele tem uma abertura, tipo um eclipse, assim, sabe? Você percebe, com um amigo você sabe. Aquela brecha. Você fala assim, não, é agora que eu tenho que falar isso, sabe? Às vezes
Os amigos estão ali tomando um chopp, estão conversando num momento agradável, ou estão tomando um café, enfim. E é aquele momento que dá para um falar um pouquinho como sente o outro e tudo. E se você sente que o seu amigo se beneficiaria dessa informação, pô, fala para ele. E muitas vezes, assim, uma consulta a um psicólogo, numa situação que você percebe que a pessoa só perde por isso, pode ser uma grande alternativa. Tem pessoas que também carregam isso consigo porque as pessoas em volta, porque da mesma forma que o bom humor ele contagia, o mau humor contagia também. Sim. Então você fala, por que essa pessoa é tão mal-humorada? Pô, todo mundo que vive com a pessoa é mal-humorado. Difícil, né? É como se fosse aquelas pessoas que apagam a vela da pessoa. Né? Aí tem jeito, a pessoa tem que mudar até mesmo. Tem um ecossistema de pessoas. Exatamente. É contagioso. Isso aí a gente tem que ficar atento. Doutor, Damião Plínio. Depressão pode ter a ver com mau humor? Acho interessante porque depressão a gente liga muito à tristeza, né? Um sentimento de melancolia. Pode ter a ver também com mau humor? Pode. Você não pode dizer que todo deprimido é mal-humorado, porque não é verdade. A depressão, aliás, em termos de saúde mental, a gente tem total interesse em quebrar sempre esse tipo de tabu e correlação direta. Deprimido é porque está triste. Uhum. Não, o deprimido pode abrir o quadro com alteração do sono, ou a pessoa dorme demais, ou dorme de menos, tem insônia, com alteração do apetite, com sensação de baixa energia física, com a sensação de que o mundo está todo cinzento. São coisas que são meio esquisitas, né? Que quem está entrando ou já teve dentro de uma depressão sabe exatamente do que está acontecendo. Aquela falta de prazer. Né? As coisas deixam de ter muita graça e muito sentido. Enfim, é muito mais do que o mau humor. O mal-humorado, ele sabe que está mal-humorado. Tanto é que ele tem ciência disso. Ele fala, pô, não estou no meu melhor dia. Sim. Daí você pergunta, por quê? Porque tem melhores dias? Sim, tem. Tem situação que o cara funciona diferente. Doutor, a última pergunta. O Maurílio D. Dias. Adolescente é mais mal-humorado mesmo? Acho que vai ter a ver com aquela coisa que o que acontece é que, assim, o adolescente, principalmente quando está passando pela questão da puberdade, ele tem um bombardeio físico de hormônios, isso é natural. Tanto é que o indivíduo tem um estirão, ele cresce, os rapazes começam a ficar com a voz mais grossa, com barba, com mais pelo no corpo, com aumento de massa muscular. As mulheres ficam com as curvas mais delicadas, mais arrenodadas, a voz mais fina, surgem os seios e assim vai. Agora, isso não acontece do nada, não é simplesmente genético. É genético, mas precisa de um mensageiro aí no meio. E o mensageiro no meio do caminho são os hormônios. Né? Então, é esperado que essa oscilação hormonal traduza em algumas alterações de comportamento. Sem contar que, como a pessoa está construindo o seu jeito de ver o mundo, a sua personalidade está recebendo elementos importantes através do convívio com pessoas que não só são seus amigos ou familiares. Enfim, ela começa a expandir essa rede de contato, ela começa, na verdade, a se questionar sobre o seu papel. É esperado que isso venha a traduzir em momentos, às vezes, de tristeza, de isolamento, de mau humor, as coisas não vão como estão acontecendo, como gostaria que acontecesse. O rapazinho, às vezes, ele tem testosterona e cérebro suficiente para gostar daquela menina gatona ali, mas aquela menina gatona, ela já está de olho num cara muito mais velho, experiente do que ele, que é simplesmente um menino com algumas moléculas aí de testosterona rodando. Então, assim, é um momento natural, mas muito rico de informações. Inclusive, essa questão do trânsito do humor dentro da própria pessoa vai dar para ele maturidade e a questão do controle inibitório. Né? Ou seja, eu sinto uma coisa, mas não é porque eu estou sentindo isso que eu vou sair chutando o que tem pela frente, porque isso vai me trazer prejuízos sociais. Tem uma dica boa para pais? Nesse momento? Nesse momento da adolescência, total. Primeira coisa vamos lembrar que todo mundo aqui já foi adolescente, né? Primeira coisa é essa. Segundo, adolescente come muito, dorme muito, morre de insegurança, tem vontade de ter o primeiro beijo na boca, tem vontade de ter a primeira experiência sexual, geralmente tem uma cobrança muito grande do que vai ser no futuro e a pessoa não sabe nem o que ela é no presente, quanto mais no futuro. Então, assim, é um momento muito rico da vida da gente, mas é uma panela de pressão. Então, a primeira dica é entender. Entendendo que o humor, o mau humor, ele passa, às vezes é questão também de pegar um pouquinho leve com seu filho, com a sua filha, deixar ele ter o momento dele, conversar sobre isso e sempre trazendo aí a luz da consciência de que se ele tiver um jeito mais bem-humorado de lidar com a vida, vai ser melhor para ele e para as pessoas que estão à sua volta. Sim, e saber que já passou por isso é um bom começo, já todo mundo, imagino que passou por essa fase. Todo mundo já passou por isso, todo mundo. É mais fácil ter empatia. Exatamente. Doutor, tem uma mensagem final que você quer deixar para os nossos ouvintes? Sim, a minha mensagem final é a seguinte: nós vivemos nesse mundo físico, mas o nosso verdadeiro mundo é mental.
né? Então, a gente nasce com o sistema nervoso ainda não completo e ele vai ficar prontinho, mais ou menos com 21 anos de idade. Então, durante todo esse processo de desenvolvimento, em que os neurônios estão sendo mielinizados, na verdade, encapados, todo o processo de educação está acontecendo, todas as competências socioemocionais estão sendo desenvolvidas, é um momento muito rico. É um momento em que a gente pode perceber essas oscilações. É um órgão muito sensível ao estímulo e também um órgão muito delicado. Então, cuidado aí com substâncias que a gente venha a utilizar, muitas vezes para lidar com a questão da timidez. Então, aqui eu estou dizendo o indivíduo que acaba se lançando a experiência com álcool ou às vezes com algumas outras substâncias que vão interferir no funcionamento dos neurotransmissores. Isso pode ser uma interferência definitiva e a pessoa pode ter, na verdade, o órgão mais interessante e rico da vida dela aprisionado aí por um hábito perigoso. Então fica aqui uma mensagem, fica uma dica, porque a alteração do humor na adolescência também pode significar que o indivíduo está envolvendo com drogas. Então fica aí essa dica aí para os pais e para os jovens. Legal, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que foi bastante esclarecedor. Obrigado a vocês. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Pessoal, vou falar aqui de 2 ouvintes. O Victor Martins entrou em contato pelo LinkedIn, né? Eu nunca tinha recebido uma mensagem sobre o programa pelo LinkedIn, mas sempre é muito legal, pela via que vocês puderem, né, informar que estão ouvindo. Tem muita gente que fala que está ajudando pessoalmente ou ajudando com algum problema familiar. A gente sabe que saúde mental sempre é difícil de lidar e é sempre bom ouvir que esse programa ajuda de alguma forma. E a outra pessoa que desde o início do programa eu precisava comentar em algum momento, porque eu acho que foi a primeira pessoa que entrou em contato com a gente falando do programa, que é a Thaíse Ono. Ela que avisou, ela já tinha entrado em contato no início, falando que estava ouvindo o programa e estava gostando. Depois, ela foi a primeira pessoa que eu recebi uma mensagem falando que tinha um erro no episódio de aborto e saúde mental, que estava escrito saúde central em vez de mental. Ela até perguntou se central seria algum termo, né, da medicina, mas não, estava errado mesmo, era saúde mental. Ela sugeriu da gente falar de resiliência, que foi um conceito que apareceu um pouquinho no episódio de álcool na infância e adolescência, e também sobre embotamento afetivo. E ela comentou também que ouvindo o episódio de dislexia, ela comentou que a irmã dela puxava muito o pé dela para falar sobre erros que ela cometia na época da escola. Mas só pelo jeito que ela comentou, parece que ela não tinha dislexia de fato, né? Acho que era só uma coisa daquela coisa que a gente vê em famílias de origem asiática, que eu passei um pouco também, de ser bastante cobrado na época de escola, né? Mas felizmente não passou disso. Então, obrigado por terem ouvido. E quanto mais vocês puderem mandar sugestões, melhor pra gente poder bolar os nossos programas. Até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.